Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Joab, professor de História, e nessa mini videoaula a gente vai falar um pouco sobre o Egito Antigo, tá bom? Então vamos nessa. Bom, em quase toda aula ou em quase todo livro que você for ver sobre o Egito Antigo, você vai sempre achar uma frase muito conhecida, atribuída ao historiador grego Heródoto, onde ele fala que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, o Egito é um presente do rio Nilo. Isso por quê? Porque, como a gente pode ver pelo mapa, o rio Nilo ele corta todo o território do Egito, oferecendo água para esse território. E como a gente já falou lá em outra aula, as primeiras civilizações elas abandonaram, né, a vida nômade que eles tinham e se fixaram perto de rios, porque ali eles podiam não só ter água para consumir, mas também água para poder cuidar dos animais, cuidar da plantação, praticar agricultura. Então, com os egípcios não foi diferente. As pessoas que habitavam então essa região ali próxima ao rio Nilo aproveitavam quando chovia muito e o rio enchia e o rio transbordava, então ele inundava, né? Era muita chuva e acabava inundando as margens. E depois passado um tempo, quando essas águas baixavam, toda a margem do rio acabava ficando fértil. Por quê? Porque não só tinha ficado úmido, né? A terra tinha ficado úmido, mas também as próprias propriedades que tinham no rio, que tinha ido para essas margens, deixava a terra mais fértil. Então eles aproveitavam isso para, assim que o rio abaixava, fazer plantações nessas margens. Então eles acabavam transformando esse fenômeno da natureza, né, de inundação, que poderia ser tratado como uma coisa ruim, né? Só a gente pensar hoje quando chove muito e o rio Tietê alaga, quando ele inunda, né, alaga toda as ruas que estão em volta. Isso é um transtorno danado. Mas naquela época não, para eles era uma coisa muito boa, porque acabava fertilizando essas margens e ajudava no desenvolvimento da agricultura. Então, para melhorar ainda mais, né, essa agricultura que eles estavam desenvolvendo, antes de ter o período das chuvas, eles construíam canais de irrigação. Ou seja, o que é isso? Canais de irrigação. Eles faziam buracos, sulcos, né, uns canais pela terra, onde ele levava eles faziam esses canais perto do rio indo para o interior da região. E quando chovia, o que acontecia? Essa água que transbordava também ia para esses canais. E eles acabavam represando essa água, ou seja, conseguindo fazer com que essa água permanecesse em região que não era uma região de rio. Então eles tinham esse pensamento tecnológico de aproveitar as inundações do rio Nilo para poder beneficiar a sua agricultura e o seu desenvolvimento dessas cidades, desses povos que começaram a se desenvolver nesses locais. Esses povos, essas pessoas que habitavam ali essa região do rio Nilo desde 6000 a.C., eles acabaram se organizando, né? Se organizando em unidades familiares, depois acabava fazendo unidades maiores e acabava meio que acabou virando uma civilização. Eles criavam espécie de cidades, né, espécie de agrupamentos ali, e você tinha uma divisão entre o Alto Egito e o Baixo Egito. O Baixo Egito ficava na região mais ao norte, mais onde tinha o que era chamado de Delta do Nilo, porque o rio ele dividia em várias partes e chegava no mar Mediterrâneo. E mais olhando para baixo no mapa, mais olhando de acordo com a característica da região, mais ao sul, mais embaixo, eles chamavam de Alto Egito. Então, nessa época, o Egito ele era dividido. Então, tinha esse Alto Egito e o Baixo Egito. Aproximadamente em 3200 a.C., o rei Menes ele lutou e ele conquistou a outra parte e ele acabou unificando o Alto e o Baixo Egito e acabou transformando então todo esse território em um império. Então ele pode ser considerado aí o primeiro imperador do Egito. Então era muito comum
o governante do Baixo Egito, ele usava uma coroa vermelha, enquanto o governante do Alto Egito usava uma coroa branca. Então, quando ele unifica, ele também unifica essas duas coroas, e por isso que é muito comum a gente ver quando a gente pesquisa imagens sobre o Egito, sobre os faraós, né, que a gente vai falar depois, que são esses governantes do Egito, o rei do Egito, eles usarem uma coroa dupla. Então, uma coroa onde você tem uma parte branca e uma parte vermelha, representando então a união desses dois Egitos, com a unificação do rei Menes, que se torna o primeiro imperador. A história do Egito costuma ser dividida basicamente em três partes: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O Antigo Império, ele durou quase 1000 anos, e então é quando você tem o rei Menes unificando, né, esses dois Egitos e iniciando o Império. E o faraó, ele tinha um poder não só político, ou seja, ele não só governava, era o chefe ali, mas ele também tinha um poder religioso. E é nesse momento que acontece a construção de grandes pirâmides, como a pirâmide de Quéops, de Miquerinos, que a gente, sempre que a gente vê alguma imagem sobre o Egito, normalmente aparecem essas três pirâmides aí, que são uma das mais importantes da história do Egito. Então, esse é o Antigo Império. Aí depois a gente tem o Médio Império, que dura quase 300 anos, e a capital se torna Tebas, a capital do Império Egípcio. E você tem um aumento, depois de algumas crises internas, você tem um aumento do poder dos faraós, e o Egito acabando meio que conquistar outros territórios também. Então o Egito, ele passa não só a cuidar do seu território, mas ele começa a ter a ambição de conquistar outros territórios, de aumentar os seus territórios. Nesse momento a gente tem também no Médio Império a construção de grandes obras públicas, e o Egito acaba se desenvolvendo bastante. E se o Egito ele se desenvolve bastante, ele acaba também fazendo com que outros povos desejem, né, conquistar aquelas terras, os territórios dos egípcios. Então, no final do Médio Império, a gente tem o Egito sendo invadido pelos Hyksos. Tem a invasão dos Hyksos, que dominam o Egito e acabam conquistando o Egito. E uma curiosidade, esses Hyksos, eles tinham uma tecnologia que os egípcios até então não conheciam, que era os carros puxados por cavalos. Hoje em dia a gente imagina, né? Poxa, que coisa atrasada, uma carroça. Mas naquela época era uma grande tecnologia, que na guerra, quando você tinha diversos desses carros, né, puxados por cavalos, para enfrentar outras pessoas a pé, então era uma grande vantagem. Então isso foi um dos motivos que os Hyksos acabaram conquistando os egípcios. E depois de um tempo dessa dominação dos Hyksos, a gente tem o terceiro período da história do egípcio, que é o Novo Império, que entre as principais características a gente pode citar como a própria expulsão, né, expulsão dos Hyksos, desse povo que dominou o Egito por tanto tempo. Você tem um fortalecimento do exército, então o exército volta a ser organizado, a ser fortalecido. E você tem alguns faraós importantes e que acabam se destacando, como o faraó Tutmés, o terceiro, o Ramsés II, e até um famoso, né, que é o Tutankhamon, que a gente vai falar um pouco dele mais tarde, beleza? Então, além disso, o Egito acaba conquistando também outros povos. Como ele tem um exército organizado, ele acaba conquistando a Líbia, a Síria. Mas, novamente, se ele tem um território desejado, né, por outras pessoas, um território próspero, um território bem organizado, outros povos nessa época também vão ficar de olho no Egito. Então, a partir no final do Novo Império, você tem o Egito sendo invadido e conquistado por vários povos. Então, por exemplo, primeiro pelos assírios, depois pelos persas, aí os gregos, que depois vão virar uma grande civilização, também dominam o Egito. E finalmente o Egito conhece o seu final, assim, né, como uma civilização antiga, na mão dos romanos. Quando Roma, né, constrói um império, e o Império Romano acaba dominando também o Egito.
Agora vamos falar um pouco sobre a sociedade egípcia. Então, não esqueçam, toda vez que a gente falar sobre sociedade, a gente está falando sobre pessoas. Então, sobre a organização das pessoas daquele lugar, a organização social, tá bom? Então, a sociedade, ela era representada, assim como em diversas outras civilizações primitivas, outras civilizações que a gente já viu em outras aulas, a sociedade egípcia também pode ser representada sob a forma de uma pirâmide. Por quê? Porque você tem lá em cima as pessoas que estão no alto do poder, então que mandam os outros, e são menos pessoas, né? Então você tem bem afunilado. E lá embaixo, onde você tem a maior parte das pessoas, você tem as pessoas que são dominadas e servem aqueles que estão em cima. Então a gente tem uma sociedade que a gente chama de sociedade estamental, porque ela é dividida em várias classes, né? Então a sociedade egípcia pode ser representada assim também. Então vamos conhecer um pouco dessa sociedade. Bom, no topo dessa pirâmide social, a gente tem o faraó, obviamente, né? O que a gente conhece como o rei do Egito. Então a gente tem o faraó e sua família, ele sendo o principal dessa sociedade. Ele é considerado, em vários momentos da história egípcia, uma espécie de o próprio Deus na Terra, né? Ou um representante dos deuses, ou um próprio Deus na Terra. Então, o faraó, ele é visto pelos egípcios como uma pessoa quase inalcançável, quase inatingível. Então, uma pessoa que realmente foi enviada pelos deuses e está ali para cuidar de todo o império, cuidar de toda a civilização. Então, você tem que servi-lo mesmo. Você tem que pegar se você é um camponês, por exemplo, você tem que plantar e dar parte da sua produção para o faraó, para ele organizar isso. Então, o faraó, ele detinha esse poder enorme na mão dele. Então ele estava realmente no topo da pirâmide porque ele tinha um poder, era considerado quase um deus na Terra. Depois a gente tem os nobres, que eram aquelas pessoas que ocupavam os altos cargos no governo, né? Aquelas pessoas que eram funcionários reais, mas de altos cargos, então governadores de províncias, até parentes mais distantes do faraó, enfim. Depois a gente tem os sacerdotes, que eram as pessoas que controlavam a religião egípcia. A gente vai falar depois, a religião egípcia era muito importante para eles, então os representantes dessa religião, obviamente também, eles têm um papel muito importante nessa sociedade para os egípcios. Então são pessoas muito respeitadas dentro da sociedade. Depois a gente tem os escribas, né? Então as pessoas que detêm o conhecimento da escrita egípcia, que a gente vai falar depois também, e eles eram responsáveis pela cobrança de impostos, por escrever os documentos oficiais, de fiscalizar o que estava sendo feito. Então eram pessoas muito importantes nessa sociedade. E você ser um escriba, ou seja, você saber escrever, hoje em dia, né, saber escrever é uma coisa super normal, mas naquela época saber escrever, principalmente a escrita egípcia, que a gente vai ver como era complicada, era uma espécie de poder, uma espécie de um cargo elevado dentro da sociedade egípcia. Então as pessoas respeitavam bastante, e as famílias, até as famílias um pouco mais nobres, assim, queriam que seus filhos virassem escribas para poder ter um lugar especial nessa sociedade. Depois a gente tem os militares, que fazem parte do exército, né, egípcio, e eles estavam sempre dispostos e tendo que obedecer ao faraó em épocas de guerra, tendo que ir para guerras. Quando eles não estavam em guerras, eles trabalhavam em obras públicas. E eram pessoas também respeitadas, acabavam ganhando terras, acabavam ganhando diversos bens do faraó de acordo com essas conquistas que eles conseguiam. Mais embaixo na sociedade egípcia, mas não tão embaixo, a gente tem os artesãos, comerciantes, ou seja, aqueles trabalhadores braçais, mas que trabalhavam revendendo alguma coisa ou produzindo alguma coisa. E mais embaixo, aí sim a gente tem a maioria da população egípcia, que são os camponeses, também conhecido como felás. E esses camponeses, eles plantavam, né, trabalhavam na agricultura, e eles plantavam e tinham que pagar impostos
pela produção que eles tinham. Então eles tinham que dar parte da produção deles para o faraó, e o faraó armazenava essa produção em um lugar, porque o faraó, em tempos de crise, em tempos de seca, em tempos de dificuldades, o faraó ele distribuía essa comida para as pessoas. Então os camponeses eles tinham essa questão de trabalhar pelo império, então plantando, e eles acabavam fazendo também diversos trabalhos pesados, como construções de obras, né? E a gente tem lá no finalzinho da sociedade egípcia os escravos, que não era a maioria da população, era uma pequena parte da população egípcia, mas que fazia os trabalhos os mais pesados, né? E também trabalhos domésticos. Só lembrando que esses escravos não é no conceito de escravidão que a gente conhece aqui no Brasil. Escravos que eram pegos de um lugar e levados para ser escravos em outro lugar por causa da região que morava, enfim. Esses escravos eram os escravos que eram presos em guerras, então presos de guerra de outros lugares que os egípcios conquistavam, então eles pegavam essas pessoas para serem escravos deles, ok? Então essa é a sociedade egípcia. Como eu já disse anteriormente, a religião era muito importante para os egípcios. Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E dentre esses vários deuses, né, tinham muitos mesmo, dezenas de deuses. Tinha os mais conhecidos como Ra, o deus do sol, Osíris, Ísis, Horus e assim por diante. Uma característica desses deuses é que primeiro, no começo da civilização egípcia, eles tinham praticamente características animais. Então, é o que a gente chama de... Eles eram zoomórficos, ou seja, tinham formas de animais. Com o passar do tempo, esses deuses vão acabar, dentro da cultura dos egípcios, vão acabar adquirindo também características humanas. Então, a gente chama de antropomórficos, ou seja, eles tinham característica, então é normal você ver em figuras, em desenhos sobre o Egito, você vê lá uma figura de um corpo humano e de uma cabeça de gato, por exemplo, uma cabeça de um chacal. Então, porque eles atribuíam características não só humanas, quanto também animais a esses deuses que eles tinham, a forma que eles representavam esses deuses. Com o passar do tempo, também esses deuses vão acabar tendo atribuições principalmente humanas, né? Então isso é uma evolução não evolução no sentido de melhora, mas uma mudança na representação dos deuses do Egito. Ainda na religião, os egípcios eles acreditavam que existia uma vida após a morte. Então eles acreditavam que na imortalidade da alma. Então aí vem um aspecto super curioso da cultura egípcia, da religião egípcia, que eles pensavam assim, como eles teriam uma vida após a morte, então eles precisavam manter esse corpo que eles tinham em vida conservados para depois que eles morressem, porque como eles acreditavam que eles teriam essa volta, né, ao próprio corpo, essa vida após a morte, eles queriam conservar. Aí entra um aspecto que vocês já devem ter ouvido falar muito, ou se não ouviu, com certeza já ouviu falar, das múmias, as múmias egípcias. Então, onde que isso entra? Como eles precisavam manter o corpo preservado para esse pós-vida, né, após a morte, eles começaram a desenvolver diversas técnicas e de forma de preservar o corpo depois da morte. Então, eles tiravam os órgãos internos das pessoas. Eles, obviamente, quem podia fazer esse processo de mumificação eram os mais ricos. Não era todo mundo que tinha condição, porque era um processo caro para os padrões do Egito. Então, normalmente, o faraó, acontecia isso com ele, os nobres, as pessoas mais ricas do Egito passavam por esse processo de mumificação, porque podiam pagar. Então, eles eram retirados os órgãos para não apodrecer o corpo, eles eram enrolados naquelas faixas, né? E eram colocados a gente chama de caixão hoje, mas eles chamam nos sarcófagos, que eram as urnas que eram colocado o corpo deles. E essas urnas depois, principalmente os faraós, eles tinham que ter um lugar
apropriado para essa pós-vida, né? Então, daí que começa-se a construir as pirâmides que a gente conhece tão bem. Essas pirâmides eram feitas para abrigar o túmulo do faraó, ou dessas pessoas super importantes, né, na sociedade egípcia. E dentro dessas pirâmides, você tinha não só o corpo era enterrado, era depositado ali, mas também como eles acreditavam que iam ter uma vida após a morte, após esse momento, eles também depositavam dentro das pirâmides, dentro desse túmulo do faraó, por exemplo, os pertences deles, várias ferramentas, vários alimentos que eles teriam acesso quando eles acordassem, digamos assim. Então, os egípcios acreditavam nessa imortalidade da alma e que eles teriam essa vida após a morte. E uma outra curiosidade é que eles acreditavam que depois que eles morressem, a alma deles, né, a pessoa passaria por um julgamento da alma dele, para saber se ele teria direito a essa vida eterna, essa imortalidade, ou se ele seria comido por um bicho feroz, né, seria destruído. Então, olha só que curioso. Eles acreditavam, obviamente, lembrando isso, eles acreditavam nisso, não que ocorria de verdade, mas eles acreditavam que quando eles morressem, eles iam encontrar o deus Osíris, e até para poder dar presentes para esse deus Osíris, né, uma forma de barganhar ali um julgamento melhor, eles eram enterrados com diversos tesouros. Então, várias pirâmides eram enterradas com tesouros, né? Pouco se chegou até a gente nos nossos tempos de hoje. Tem uma tumba de um faraó que a gente vai falar depois, o faraó Tutankhamon, que foi encontrada totalmente fechada. Então foram encontrados diversos tesouros nessa tumba, nesse túmulo do faraó. Então eles eram enterrados, eles eram depositados com isso justamente para presentear esse deus Osíris. E no julgamento, eles acreditavam que ia ter tinha uma balança, onde essa balança ia pesar o coração da pessoa. Se a pessoa tivesse sido boa, então o coração dela não pesaria muito. E se ela tivesse feito coisas ruins, o coração dela ia pesar demais. Só que enquanto você tinha um coração de um lado, do outro lado você tinha uma pena, uma pluma. Então você imagina, claro que a gente está falando aqui de crença, né? Então eles acreditavam que se o coração dele pesasse menos que a pluma, ele seria absolvido. Então se ele fosse absolvido, ele ia ter direito a essa imortalidade. Eu comentei que os egípcios eram politeístas, e durante a história do egípcio isso vai mudar num momento que já no Novo Império, quando o faraó Amenófis ele faz uma reforma religiosa. Por quê? Os sacerdotes, como a gente já falou lá, falando da sociedade, eles eram muito importantes e acabavam sendo muito poderosos também. Então os sacerdotes estavam se tornando muito poderosos, ainda mais como você tinha diversos deuses, então você tinha vários templos, muitos sacerdotes, e com esses sacerdotes com muito poder, esse faraó ele já achou isso uma ameaça a ele, e ele acabou fazendo uma reforma religiosa, onde ele aboliu todos os deuses do Egito e falou que os egípcios tinham que cultuar apenas um deus, que era o deus Atom. Ele mudou o nome dele para Akhenaton, ou seja, o filho de Atom, né? E esse Atom, que era a representação que era o deus do círculo solar, do disco solar, e ele dizia que as pessoas tinham que cultuar apenas a esse deus. Então, enquanto ele foi vivo, isso foi seguido. Então as pessoas tiveram que seguir esse deus Atom. Mas depois, com a morte dele, o filho dele, que é um personagem que a gente sempre está falando aqui, o Tutankhamon, que se chamava Tutankhaton, e justamente porque o nome dele tinha referência ao deus, né? Então, como ele era muito novo quando o pai dele morre e ele assume como o faraó do Egito, os sacerdotes então pressionam ele para que seja abolido então essa coisa do culto a um só Deus. Então acaba voltando o culto a vários deuses, e que é justamente uma forma dos sacerdotes voltarem a ter o seu poder, né? E como o Tutankhamon, que ele muda o nome dele de Tutankhaton,
para Tutankhamon, porque agora ele fala que ele é filho do deus Amon, que era o Amon-Ra, que era o deus Sol, um dos principais deuses do Egito. Então ele acaba cedendo essa pressão dos sacerdotes e o Egito volta a ser politeísta. Além dessa religião sofisticada que os egípcios tinham, eles também desenvolveram em outras áreas, como na ciência e na arte também. Na arte egípcia a gente tem a escultura como bem presente, e eles tinham um significado religioso, e as estátuas feitas em pedra, né, feitas em um material durável, tinham a ideia de eternizar a alma da pessoa. Então era comum os faraós, né, eles têm os seus corpos, né, depositados lá no sarcófago, naquele caixão deles, mas também eram feitas estátuas que era uma forma de eternizar a pessoa, eternizar a alma dessa pessoa. A pintura egípcia, ela tinha um aspecto decorativo, mas também tinha um aspecto religioso. E uma coisa importante e curiosa também, que se você observar nas figuras egípcias, nas pinturas, né, dos egípcios, você vai ver que a representação que eles tinham da pessoa, da figura humana, era curiosa. Eles representavam normalmente as pernas, os braços e os pés, né, e até a cabeça meio que de lado, de perfil. Só que o tronco e os olhos sempre estavam olhando para frente. Então a gente tem um aspecto meio estranho na pintura, quando você vê uma figura do egípcio, que parece que a cara está de lado, mas o olho está olhando para você. Então essa era uma característica da arte egípcia. Outra coisa também é que normalmente eles pintavam a pessoa de acordo com a sua importância. Então normalmente é comum você ver o faraó em uma pintura, ele enorme, ele grandão assim, enquanto as outras pessoas são pequenininhas. Isso era muito comum justamente para representar a importância que ele tinha na sociedade egípcia. Além disso, na ciência, os egípcios dominaram, né, acabaram desenvolvendo diversas coisas. Então a astronomia, eles pesquisaram bastante, matemática também acabaram se desenvolvendo bastante nessa área. E a medicina também, como a gente até comentou sobre a mumificação, é um processo que exige um conhecimento muito grande do corpo humano, exige um conhecimento muito grande do funcionamento do corpo. Então eles acabaram desenvolvendo a medicina muito bem também, não só para a época, mas até se a gente pensar em padrões atuais, a partir do que eles tinham, eles desenvolveram bastante. E uma outra característica importante da sociedade egípcia é a escrita. Então, eles são um povo que desenvolveram uma escrita própria, né? Eles tinham basicamente 3 sistemas de escrita. Tinha um sistema chamado demótico, que era mais popular, né? Mais simples. Eles tinham um outro sistema também chamado hierático, que era usado mais pelos sacerdotes. Eles tinham um sistema chamado hieróglífico, que era usado pelos escribas, né? Então aquelas pessoas que registravam as coisas ali no Egito usavam os hieróglifos. E essa escrita, ela é baseada em símbolos, mas ela é muito complexa. E por muito tempo, por séculos aí, essa escrita foi, depois que o Egito foi conquistado pelos romanos, né, a escrita acabou meio que se perdendo, a civilização egípcia antiga meio que se perdeu, acabou, né, e essa escrita acabou meio que perdendo significado. Então, por muitos séculos, as pessoas, os estudiosos, não sabiam o que significava, como é que funcionava essa escrita hieróglifica. Até que o Napoleão Bonaparte, não sei se vocês já ouviram falar nesse personagem histórico, ele foi um imperador da França, e ele conquistou também diversos territórios, inclusive o Egito, mas isso já muito tempo depois que o Egito antigo já tinha acabado. Dentre essas conquistas, né, eles levavam diversos estudiosos para os locais, e os estudiosos, os arqueólogos, acabaram achando uma pedra que é chamada Pedra de Roseta, e essa pedra ela foi importantíssima para decifrar a escrita egípcia, a escrita dos hieróglifos. Um cara chamado
um estudioso chamado Jean-François Champollion. Ele conseguiu em 1822 decifrar a escrita egípcia. Isso ele conseguiu porque nessa pedra de Roseta você tinha 3 sistemas de escrita que diziam a mesma coisa. Então, ao comparar uma escrita que ele já tinha conhecimento, né, ele acabou conseguindo decifrar como é que funcionava a escrita egípcia. E tudo que a gente, praticamente tudo que a gente conhece até hoje sobre a história do Egito, sobre a vida no Egito, sobre como que funcionava a sociedade egípcia, a gente deve, então, a essa descoberta, ao Champollion ter decifrado a escrita egípcia, porque permitiu que a gente conhecesse séculos, né, do passado do Egito, tá bom? Então a gente tem que ser grato aí ao Champollion e à Pedra de Roseta para poder conhecer a história do Egito Antigo. Então a nossa aula vai acabar por aqui. Obviamente a gente resumiu bastante. Tem muito assunto ainda que a gente pode falar sobre o Egito, mas não vai dar tempo de falar nesse vídeo. Então, aqui embaixo na descrição tem alguns links para vocês conhecerem mais, então fiquem à vontade para pesquisar. E se tiver pergunta, pode procurar a gente, pode escrever nos comentários também. E a gente se vê na próxima vez. Então, um abraço, até mais.